Olá, boa noite para você. Que fim levou a Incazel e por onde será que ela anda? Veja tudo com detalhes hoje em nosso programa. Informação, debate e opinião. O Próxima Parada Documento está começando. A indústria de carrocerias Serrana Limitada, ou simplesmente Incazel, de Erechim, no Rio Grande do Sul, foi fundada em junho de 1949, inicialmente construindo uma carroceria de madeira por mês. A produção cresceu lentamente e, no início da década de 60, já saía do âmbito local, se expandindo pelos estados do sul do Brasil. Já então com estrutura metálica, suas carrocerias simplesmente copiavam modelos de maior produção, como era a prática usual dos pequenos fabricantes da região, que tinham como base e escola a Elisiário a ser imitada. Anos depois, na segunda metade da década, foi o Nielson Diplomata o modelo escolhido como inspiração para sua nova carroceria rodoviária. Em 1970, quando a produção atingia a média de 10 unidades mensais, a Incazel se voltou para o mercado nacional, que lentamente se recuperava de uma profunda recessão econômica, estreando com um stand no 7º Salão do Automóvel. Por lá, ela apresentou uma carroceria rodoviária, montada sobre o simplório chassis Mercedes-Benz LP, chamada de Continental, claramente calcada nos primeiros modelos da Marco Polo. 2 anos depois, no salão seguinte, mostrou o rodoviário Continental 2, com diversas alterações técnicas e estéticas, frente à versão anterior. Estrutura tubular de aço, janelas maiores, colunas inclinadas, diversos detalhes de conforto para os passageiros, painel e capô de fibra redesenhados, poltrona do motorista com suspensão hidráulica e toalete com peça única eram algumas das novidades. No mesmo evento, foi apresentado seu primeiro urbano da nova fase, o Belvedere, montado sobre os chassis tradicionais da Mercedes-Benz de motor dianteiro. No 9º Salão do Automóvel, em 1974, o Continental, já na versão 3, recebia algumas alterações estéticas. A mais visível delas, uma nova grade envolvendo os faróis, além também de um novo teto e uma nova traseira, usando mais peças em fibra de vidro, seguindo a tendência do mercado, inclusive nas portas dos bagageiros, sendo também equipado com toaletes químicos com desintegrador de detritos. Pouco tempo depois, surgiu o primeiro e único micro da Incazel, chamado de Pônei, e o Continental RT, com piso e teto semi-elevados. A partir daí, a produção da Incazel finalmente começou a adquirir personalidade própria. Um novo rodoviário foi lançado em 1976, o Jumbo, ganhando traços mais pessoais e criativos, ainda que um tanto massivos, especialmente nas versões com chassis Scania e Volvo. O modelo tinha para-choque dianteiro englobado nos faróis e na grade, e também para-choque traseiro, integrando as lanternas. A traseira em si era bem imponente, com teto elevado e relevos horizontais a meia altura, reduzindo a sensação de volume. A ideia na época já era explorada pela Marco Polo. Com a chegada do Jumbo, os modelos Continental e RT passariam a responder pelo transporte de média distância. Em 78, o modelo urbano foi renovado, com o lançamento do Cisne, também apresentado na versão intermunicipal, com traseira cega. E um ano depois, em 79, veio o Minuano,
próprio para operação em corredores, com carroceria padrão montada no chassi Scania BR-116, tendo 2 portas largas e grande área envidraçada. Em 1981, a linha de rodoviários ganhou sua versão mais pesada, o Delta, que lembrava bastante o Ciferal Dinossauro. Desde o final dos anos 70, quando buscou ampliar sua área de atuação, a produção da Incazel não parou de crescer, saindo de 116 unidades em 1971 para 555 em 1980, com uma média de mais ou menos 50 carrocerias por mês. Em 1981, ano de recessão econômica, 523 unidades foram feitas. Durante aqueles anos, a Incazel conquistou importantes clientes no segmento rodoviário. Uma delas, a Eucatur. A partir daí, desentendimentos societários trouxeram problemas para a empresa, deteriorando a situação financeira e levando a ela demissões e a redução da produção, caindo para menos de 20 unidades ao mês já em meados de 1984. Nessa época, já era fabricado mais um modelo de ônibus, o sofisticado rodoviário Columbia. Incapaz de pagar as dívidas acumuladas, no final daquele ano, a Incazel teve falência decretada. Em outubro de 1985, seus bens, levados a leilão, foram arrematados pela Comil, empresa fabricante de silos e equipamentos agrícolas, de Cascavel, no Paraná, que em menos de 3 meses retomou a produção. Sob nova razão social, Indústria de Carrocerias Erechim recolocou em linha os mesmos 6 modelos da Incazel, sendo eles os urbanos Cisne e Minuano e os rodoviários Continental, Jumbo, Delta e Columbia. Apenas em 87 foi lançado o primeiro modelo de projeto próprio da Comil, o Palladium. Em seguida veio ao mercado o tradicional Condottieri e em 1989 o Svelto. Anos depois veio ao mercado também o Galejante. E hoje temos a Comil, a segunda maior montadora de ônibus rodoviários do Brasil. Vale a gente lembrar que desde 2000 houve uma cisão na empresa, havendo uma divisão societária. Até naquela época, a Comil era gerida pelas famílias Corradi e Mascarello. Os Corradi permaneceram na administração e os Mascarellos acabaram criando sua própria empresa de carrocerias, a Mascarello Carrocerias de Ônibus. A Comil então mudou seu nome para Comil Carrocerias de Ônibus Limitada. Só um detalhe, a Comil Silos ficou com a Mascarello e a própria Comil Ônibus inaugurou sua própria fábrica de silos agrícolas, a EMA. Ou seja, a Comil, podemos assim dizer, pertence a Mascarello, pelo menos a parte de silos. Tanto que se você for entrar no site da Mascarello e ver as empresas do grupo, lá você encontra a Comil. Se você vê essa Comil, não é a Comil de ônibus, é a Comil Silos, beleza? Em qual conclusão a gente chega sobre tudo isso? Comil e Mascarello não existiriam hoje caso a Incazel nunca tivesse acabado. Por mais que a Incazel fizesse modelos bons e baratos, o fim da empresa era inevitável, devido às questões financeiras e administrativas. O fim da Incazel abriu espaço para a Comil e também para modelos marcantes do mundo rodoviário, como Piam, Svelto, Campione, Doppio, Vision e vários outros. Já imaginou o Incazel Jumbo hoje em dia? Seria bem interessante, mas também, ao mesmo tempo, muito estranho. O mesmo vale para a Mascarello, que só veio ao mercado graças à divisão de sócios da Comil. Já imaginou se hoje a Mascarello não existisse? Não teríamos o Roma,
o Gran-Micro e tampouco o Gran-Via. O fim da Icasel até poderia não ter acontecido, mas infelizmente, seu destino já tinha um ponto final e abriu caminho para outras duas grandes e boas carrocerias de ônibus. É isso aí, hoje temos Comil e Mascarello, assim podemos dizer, herdeiras da Icasel. Maravilha! Assim nós encerramos mais este vídeo, agradecendo sua companhia e sua audiência. Tô com a voz um pouquinho rouca, mas seguimos por aqui. A gente volta aqui no Próxima Parada Documento semana que vem. Boa noite e até amanhã no Jornal do Ônibus.